Eu sou a capitã Tori Meyers e tinha 32 anos naquela manhã em que minha mãe implorou para que eu escondesse quem eu era. Ela estava no batente da porta do meu quarto de infância, segurando um vestido azul num cabide, pedindo que eu não aparecesse de uniforme no casamento do meu irmão. O exército é vergonhoso, ela disse. Só dessa vez. Mistura com todo mundo. Eu tinha voado até aquele casamento. Eu tinha engolido palavras por anos. Mas ali, naquele corredor, eu entendi algo que vim evitando há muito tempo. Ela não fazia ideia de quem estaria sentado naquele salão e, sendo bem honesta, eu também não tinha certeza de como aquilo ia terminar. O que aconteceu quando finalmente atravessei aquelas portas é algo que vou carregar comigo pelo resto da vida. E antes de continuar, preciso voltar um pouco, porque você precisa entender quem eu era antes daquela porta. Meu apartamento perto da base cabia dentro de uma mochila. Eu gostava assim. Bota sempre perto da entrada, café forte, e na maioria das noites eu já estava apagada antes das 9. Os fuzileiros com quem eu servia me conheciam muito mais do que minha própria família jamais tentou conhecer. A gente já dividiu lata de comida, já ficou de vigília nas mesmas madrugadas, e quando um não estava bem, os outros seguravam a barra sem nem perguntar. Aquilo era o mais perto de família que eu realmente confiava. Já a minha família de sangue parecia outro país, com uma língua que eu nunca aprendi direito. Eu sou a irmã mais velha, a que saiu de casa aos 18 e nunca voltou do jeito que eles esperavam. Eu mandava cartões de aniversário, aparecia em enterros, carregava o peso sem reclamar para ninguém não ter que perguntar nada. Esse sempre foi meu papel na família Meyers, manter a paz, aguentar o peso e não causar desconforto. Então quando minha mãe ligou pedindo para eu ir ao casamento do ex, eu disse sim antes mesmo dela terminar a frase. Eu sempre dizia sim. Comprei a passagem, passei meu uniforme por hábito e repeti para mim mesma que seria simples, um brinde, uma dança e o voo de volta. Eu sou muito boa em planejar operações, mas péssima em prever a minha própria família. O que eu ainda não consigo entender, nem hoje, é como eu consigo ficar fria sob pressão, dar ordens com vidas em jogo, mas basta minha mãe me olhar com decepção que eu encolho pela metade. Naquele fim de semana eu descobri o quanto esse padrão tinha me custado. Porque ser ignorada não acontece de uma vez, acontece aos poucos, em mil pequenas cenas. Quando me alistei, minha mãe dizia para os vizinhos que eu estava me encontrando. Quando fui promovida, ela não apareceu na cerimônia porque tinha um almoço beneficente e não dava para sair. Quando ganhei patente, ela desviou o assunto para a cozinha nova da minha prima. Com o tempo, eu aprendi a parar de contar as coisas. Eu falava de uma missão e via o sorriso dela ficar travado, educado, distante. Foi assim que tudo começou a mudar sem ninguém admitir em voz alta. Sempre que eu tentava falar sobre o meu trabalho, minha mãe arrumava algum jeito de mudar de assunto, tipo levantar para encher novamente o chá gelado ou comentar qualquer outra coisa sem importância. Em uma festa no quintal da vizinha, alguém perguntou o que eu fazia, e antes mesmo de eu abrir a boca, ela respondeu por mim: a Tori tá no serviço militar, é uma fase. Depois ela vai se ajeitar em algo mais normal. E ainda completava, como se fosse algo óbvio, dizendo pro meu pai na cozinha que o exército é constrangedor, sem imaginar que o som atravessava os dutos da casa e chegava direto no meu quarto antigo. Eu ouvi essa frase quando tinha 24 anos. Ouvi de novo aos 28. Aos 30, já não reagia mais, só ficava em silêncio. Porque eu aprendi do jeito mais duro que não existe argumento capaz de fazer alguém te respeitar se ela já decidiu não te enxergar. Então virei a filha conveniente, aquela que mandava dinheiro no Dia das Mães e evitava qualquer conversa sobre trabalho. E, de certa forma, aquilo funcionava para todo mundo. Ninguém naquela casa jamais perguntou o que eu realmente fazia lá fora. Nem minha mãe, nem meu pai, nem meu irmão. Eles tinham uma versão minha na cabeça, e era mais fácil para todos se eu continuasse cabendo nela. O curioso é que eu quase consegui viver dentro dessa versão até o momento em que isso simplesmente deixou de ser possível. Meu irmão sempre foi um orgulho da família, não porque fosse mais inteligente, mas porque era mais fácil de exibir. Faculdade boa, emprego em finanças no centro da cidade, relógio caro que já dizia qual seria o futuro dele antes mesmo de ele chegar lá. Minha mãe brilhava ao lado dele de um jeito que nunca brilhou comigo. Quando ele ligou dizendo que tinha ficado noivo, ela chorou por uma hora inteira, daquele tipo de choro feliz que parece até comemoração. A noiva se chamava Sloan Whitfield,
e só do jeito que minha mãe falava o nome já dava para perceber o peso que ela colocava nisso, como se fosse um título. Os Whitfield eram um dinheiro antigo, dessas famílias com nome em prédio e mansão que passa de geração em geração. Para minha mãe, aquele noivado não era só casamento, era como se finalmente a família dela estivesse chegando a algum lugar que ela passou a vida tentando alcançar. A gente finalmente vai ser o tipo de família que os outros respeitam, ela disse no telefone, e a palavra finalmente ficou ecoando, como se todo o resto tivesse sido um atraso. A partir daí, o casamento virou uma espécie de projeto. Tudo precisava ser perfeito, o buffet certo, as flores certas, as pessoas certas. Eu acabei ficando com um papel pequeno, quase invisível, aparecer, sorrir e não chamar atenção. Eu já estava acostumada com esse lugar. O que me pegou de surpresa foi a própria Sloan. Na primeira vez que conversamos por telefone, ela não fez aquelas perguntas vazias de sempre, ela quis saber da minha vida de verdade. Ela ouvia de um jeito raro, sem pressa, sem julgamento. No final da conversa, ela disse algo que me desarmou completamente: eu fico feliz que o ex tenha uma irmã como você. E eu não soube o que fazer com aquilo, porque fazia anos que ninguém da minha família falava comigo assim. Naquele momento, eu devia ter percebido o quanto aquilo era estranho. Que tipo de ambiente forma alguém que fala uma coisa dessas? Mas, sendo justa com a minha mãe e eu tento ser, é preciso entender de onde ela veio. O pai dela, meu avô, voltou do Vietnã outra pessoa. Ele bebeu demais, não conseguiu manter empregos, e deixou marcas que atravessaram a nossa família inteira de um jeito que ninguém nunca explicou direito. A família da minha mãe se mudava a cada 1 ou 2 anos, sempre atrás de aluguel mais barato. Ela cresceu sendo a menina nova, usando roupas que nunca encaixavam direito, sempre um passo atrás dos outros. Uma vez, num daqueles momentos raros em que ela baixou a guarda comigo, ela me contou de uma professora que levantou seus sapatos na frente da turma inteira. Ela tinha 11 anos. Nunca esqueceu aquilo. Para ela, o uniforme que meu avô usava no exército não era símbolo de orgulho, era o começo de tudo que deu errado. Era barulho à noite, armário vazio, um pai que fazia ela se sentir pequena dentro da própria casa. Então ela passou a vida adulta inteira tentando fugir disso, bairro certo, amigos certos, clube social caro que ela mal conseguia sustentar. E aí a própria filha dela vestiu um uniforme e acabou voltando direto para aquilo que ela passou a vida tentando deixar para trás. E essa é a parte que ninguém gosta de admitir nessas histórias de vingança familiar. Minha mãe não me odiava. Ela tinha medo do que eu significava. Cada condecoração no meu peito, para ela, parecia um degrau me levando de volta para a pobreza e vergonha de onde ela tinha conseguido escapar com tanta dificuldade. E eu entendia isso. Entendia de verdade. Só que entender não diminuía o impacto. Porque tem uma diferença enorme entre ser filha de alguém e ser o medo dessa pessoa. Você passa a vida inteira sendo administrada, escondida, suavizada, colocada fora da luz. E mesmo quando tenta fingir que não se importa, uma parte sua continua esperando ser finalmente reconhecida de verdade. Eu já esperava fazia muito tempo, só não sabia o quanto, até aquele fim de semana me obrigar a contar os anos. O pedido veio 2 dias antes do casamento. Eu estava no meu antigo quarto, fechando o zíper da minha capa de roupas, quando minha mãe bateu uma vez e entrou sem esperar resposta. Ela carregava um vestido no braço longo, azul, caro, daqueles que chamam atenção sem precisar de esforço. Colocou na cama como se fosse uma solução. Eu achei que você podia usar isso, ela disse. É seu tamanho. Eu olhei para o vestido e depois para ela. Ela evitava meu olhar. Os Whitfield são muito refinados, ela continuou rápido demais, como se já tivesse ensaiado aquilo. A festa toda é black tie. Uniforme bom, chamaria muita atenção. Não é esse tipo de ambiente. Eu disse que planejava usar meu uniforme de gala. Que era apropriado, que oficiais usam isso em casamentos o tempo todo. Ela já estava balançando a cabeça antes de eu terminar. Só veste o vestido azul, ela disse. Dessa vez se mistura. E foi isso. A frase veio suave, quase carinhosa. E justamente por isso acertou mais forte. Não era uma ordem. Era um pedido para eu sumir sem fazer barulho. Fiquei ali, com um cabide do uniforme em uma mão e o vestido dela na outra, como se estivesse segurando 2 pesos opostos.
E senti aquele reflexo antigo subir o mesmo de sempre, não criar conflito, não complicar, não ser demais. Eu quase disse sim. Quase mesmo. Mas não disse. Falei apenas que ia pensar. Ela sorriu, aliviada, apertou meu braço como se já tivesse vencido aquela conversa e disse que sabia que eu ia entender. Ela saiu deixando o vestido em cima da minha cama e desceu para ligar para a florista como se nada tivesse acontecido. Eu fiquei ali, sentada ao lado daquele tecido azul por um tempo longo demais. Eu já tinha carregado coisas muito mais pesadas do que um vestido. Ainda assim, aquilo parecia ter um peso diferente, como se pudesse me quebrar de um jeito que nada no campo de batalha tinha conseguido. Vou te fazer uma confissão, eu não sou o tipo de pessoa que reage levantando a voz. E isso não é humildade nem autocontrole bonito de se dizer. É uma falha real. Uma daquelas que cobram um preço alto com o tempo. Porque a mesma habilidade que te mantém viva em meio ao caos também te ensina a ficar parada enquanto a sua própria família te apaga aos poucos. Você aprende a absorver. Aprende a esperar. Aprende que o seu desconforto sempre vale menos do que o dos outros. Então você engole. Uma vez, a terapeuta da base chamou isso de a responsabilidade em excesso, como se fosse algo simples de largar. Mas eu nunca consegui. Naquela noite, sentei no chão do meu quarto antigo e enfiei a mão no bolso interno da minha jaqueta de uniforme, onde eu sempre guardo uma coisa, um challenge coin. Simples, pesado, com as bordas gastas de tanto passar entre meus dedos. Um amigo me deu há muito tempo, e desde então eu nunca deixei de carregar. Girei a moeda na palma da mão do jeito que sempre faço quando preciso lembrar quem eu sou de verdade. Não vou contar toda a história dela agora. Não consigo resumir em uma única respiração. Mas posso dizer isso: o que quer que minha mãe ache que aquele uniforme representa, não é uma fase, não é fantasia, não é figurino. É uma manhã que eu nunca vou esquecer. E pessoas que eu nunca vou voltar a ver. Fiquei ali com a moeda numa mão e o vestido azul ao lado, pensando que eu já tinha estado em lugares muito piores do que um salão de festa. Já tinha. O problema era outro: eu nunca tinha enfrentado minha mãe de verdade. Eu já tinha encarado situações que poderiam me matar, mas nunca encarei o olhar decepcionado dela. Disse a mim mesma que decidiria de manhã. Não dormi quase nada. O encontro da noite de ensaio era na mansão Whitfield. E não era uma casa chamativa. Era pior, era antiga, sólida, do tipo de riqueza que não precisa se explicar. Tinha retratos nas paredes, uma biblioteca com escada de trilho e um gramado que descia até a água. Minha mãe circulava por tudo aquilo como se tivesse ensaiado a vida inteira para aquele momento. Ria um pouco alto demais, tocava o braço das pessoas, distribuía simpatia como se fosse parte do evento. Apresentou o ex para todo mundo. E a mim quase ninguém. Quando alguém perguntava, ela já tinha resposta pronta. A Tori está entre coisas no momento, dizia, como se minha vida fosse uma sala de espera, e já desviava a conversa para a mesa de queijos. Eu deixava acontecer. Sempre deixei. Fiquei num canto mais silencioso com um copo de água, só observando minha família atuar como se estivesse num palco. Mas duas coisas naquela noite chamaram minha atenção, e na hora eu não dei importância. A primeira foi uma foto numa mesinha lateral, uma imagem antiga em preto e branco de um homem jovem em uniforme militar que eu reconheci de imediato pelos livros de história: um fuzileiro, postura firme, olhar direto, como quem não recua. A segunda foi um senhor mais velho do outro lado da sala. Cabelo prateado, postura reta. Ele me encarou por tempo demais para ser casual. Não disse nada. Só sustentou meu olhar, fez um leve aceno com a cabeça e virou de lado. Na hora, eu pensei que fosse apenas educação. Mas havia algo naquela casa. Algo estranho, quase familiar. E eu não sabia explicar o porquê. Eu atribuía aquilo aos nervos, à madeira antiga da casa, ao cheiro de produto de limpeza nos móveis. Eu devia ter prestado mais atenção. Estava tão ocupada tentando diminuir a minha própria presença ali que perdi o detalhe mais importante da sala. Os Whitfield não eram quem a minha mãe imaginava e, quando eu entendesse isso de verdade, já seria tarde demais para voltar atrás.
De volta ao meu antigo quarto naquela noite, eu abri completamente o zíper da capa de roupas e fiquei olhando o uniforme de gala pendurado sob a luz fraca do abajur, o casaco escuro, a gola rígida, a águia, o globo e a âncora brilhando em cada botão. Eu não costumo falar muito sobre isso, mas a primeira vez que me permitiram usar aquele uniforme minhas mãos tremiam. Não de medo, mas pelo peso do que ele exigia. Ali não existe espaço para improviso. Não existe a mais ou menos. Cada condecoração precisa ser conquistada de um jeito específico, em uma ordem específica, sem invenção, sem mentira. E talvez seja isso que eu mais respeite nele: ele não permite falsidade. Ele revela exatamente quem você é, queira você ou não. Passei o polegar sobre as medalhas no peito e parei naquele ponto de sempre. O vestido azul ainda estava dobrado na cadeira onde minha mãe tinha deixado, leve, bonito, anônimo tipo de roupa que te deixa confortável em ser lembrada apenas como agradável e nada mais. Eu segurei os dois novamente, um em cada mão, como tinha feito 2 dias antes. E percebi algo simples, mas desconfortável: quando eu imaginava entrar usando o vestido, eu sentia alívio. Quando eu me via entrando com o uniforme, eu sentia medo. E, pela primeira vez em muito tempo, o medo me chamou mais atenção do que o alívio. Porque medo, quase sempre, significa que você está perto de algo que importa de verdade. Fechei a capa de roupa sem decidir nada e deixei perto da porta. Me disse que ainda tinha tempo. O que eu não tinha era tempo para a conversa que veio na manhã seguinte, antes mesmo de eu tomar café. O ex me encontrou na cozinha às 7. Ele trazia 2 canecas e aquela expressão cuidadosa de quem já sabe que está pedindo demais, mas vai pedir assim mesmo. Colocou o café na mesa, encostou no balcão e tentou parecer casual. Então essa coisa do uniforme, ele disse. Esperei. Ele coçou a nuca, desconfortável. Olha, é só que os Whitfield são meio formais, sabe? E eu não queria que isso virasse um assunto. É o meu dia. Eu queria que fosse tranquilo. Só normal. Só por um dia para mim. Lá estava de novo. Só que com outras palavras. Normal. Como se eu tivesse passado a vida inteira sendo o contrário disso. Eu olhei para o meu irmão menino que eu ensinei a andar de bicicleta, o homem que nunca me perguntou o que eu fazia quando estava fora do país. E, de repente, tudo ficou claro de um jeito estranho. Ele não era cruel. Ele estava com medo. Medo de que os novos sogros sofisticados vissem a irmã mais velha dele como algo fora do lugar, a mulher de cabelo curto, postura firme demais, histórias demais que ele nunca fez questão de entender. E por trás disso tinha outra coisa que ele nunca admitiria: ele estava com medo de que, ao meu lado naquele uniforme, ele parecesse menor. Durante a vida inteira, ele tinha sido uma fácil de orgulhar. O filho que dava certo. E, no fundo, ele sabia que isso nunca tinha sido realmente testado. Eu não disse nada disso. Só fiz uma pergunta. Você ao menos sabe o que eu fiz lá? Ele piscou. Abriu a boca. Fechou de novo. Claro, ele disse por fim. Coisa de fuzileiro essas coisas. Foi isso. Essa foi toda a resposta. Meu próprio irmão, no dia do casamento dele, resumiu anos da minha vida em coisa de fuzileiro. Eu disse que estaria lá, que não ia causar problema nenhum e saí antes que ele conseguisse ver a expressão no meu rosto. O almoço de família naquele dia parecia um coral mal ensaiado. Tios, tias, 2 primos, todos reunidos na mesa da minha mãe. E, como sempre acontece, o assunto acabou chegando em mim. Começou leve. E aí, Tori, está saindo com alguém? Quando eu disse que não, minha tia Carol soltou aquele suspiro triste, como se eu tivesse anunciado uma tragédia. Você sabe, o tempo passa, ela disse. Essa vida não dura para sempre. Essa vida. Meu tio entrou na conversa dizendo que tinha lido algo sobre cortes no orçamento militar. Perguntou se eu não estava preocupada. Um primo quis saber se eu já tinha pensado em uma carreira de verdade depois. Cada comentário vinha como uma pedrinha jogada devagar. E eu só ficava ali, deixando empilhar, sorrindo de leve, passando o pão. Minha mãe observava tudo com uma calma satisfeita. Aquela era a família dela falando a língua dela, confirmando a versão que ela tinha de mim.
Eu passei tanto tempo sendo a pessoa que aguenta tudo que nem percebi quando comecei a sumir ali na mesa. Fui ficando menor, mais silenciosa, quase invisível até sobrar só o suficiente para não chamar atenção. Mas tinha uma pessoa que não entrou naquela onda. Minha tia Diane, irmã mais nova da minha mãe, ficou no outro canto da mesa sem dizer quase nada. Ela olhava para mim, depois pro prato, depois para minha mãe e a expressão dela foi ficando fechada, incomodada. Em um momento, ela chegou a abrir a boca como se fosse falar algo, mas desistiu e pegou o copo d'água. Eu notei isso. Do mesmo jeito que você nota uma porta entreaberta numa casa que achava vazia. Na hora, eu não entendi o que aquilo significava. Mas a tia Diane sabia de alguma coisa que o resto da mesa não sabia. E aquilo claramente estava pesando nela. 2 horas depois, ela faria algo que mudaria completamente aquele fim de semana e faria isso quase sem querer. Depois do almoço, eu subi para o quarto e fiz uma coisa da qual não me orgulho. Experimentei o vestido azul. Disse para mim mesma que era só para ver o caimento. Mas isso é mentira. Eu queria ver se conseguia desaparecer. E se desaparecer não seria mais fácil do que tudo o resto. O vestido encaixou perfeitamente. Claro que encaixou. Minha mãe sempre teve bom gosto. Fiquei em pé na frente do espelho antigo do meu quarto de infância, olhando para a mulher refletida naquele tecido azul suave. Ela era bonita. E, ao mesmo tempo, era uma desconhecida. Não tinha contorno, não tinha história, não tinha nada que realmente fosse meu. Era exatamente o tipo de Anyeon que todo mundo lá embaixo queria ver o que, no fim das contas, significava alguém sem identidade nenhuma. Aquela versão no espelho era uma personagem que eu vinha ensaiando há anos e perceber isso com tanta clareza me deu um aperto estranho no peito. Eu pensei que conseguiria. Que poderia usar aquele vestido, sobreviver ao brinde, pegar o voo de volta e manter a paz como sempre fiz. Ninguém se machucaria. Todo mundo ficaria confortável. E eu voltaria para casa, guardaria a moeda dentro da jaqueta do uniforme e me convenceria de que nada daquilo importava, porque eu sabia a verdade. Só que eu vinha repetindo essa mesma história para mim mesma há 10 anos. E, sem perceber, isso tinha virado uma forma elegante de nunca ser realmente corajosa diante das únicas pessoas que de fato conseguiam me atingir. Fiquei ali parada naquele vestido bonito e vazio, sentindo a decisão presa em algum lugar fora do alcance como uma palavra que você quase lembra, mas não chega a dizer. Vestido ou uniforme. Sumir ou ser vista. Eu ainda não tinha decidido quando o celular vibrou em cima da cômoda. Era uma mensagem da tia Diane. Sem texto. Só uma captura de tela. Peguei o aparelho e senti como se o chão tivesse mudado de lugar. Antes de dizer o que tinha naquela imagem, preciso falar da moeda. Porque as duas coisas aconteceram praticamente na mesma hora, e na minha cabeça nunca mais se separaram. A moeda era do Dani. Lance corporal Dani Brennan, 19 anos, vindo de uma cidade pequena de Ohio com um único semáforo. O tipo de garoto que guardava doce no bolso da farda e distribuía como se não fosse nada. Ele me chamava de a senhora daquele jeito exagerado, meio brincalhão, que em qualquer outra pessoa seria irritante, mas nele não era. Uma semana antes de tudo dar errado, depois de um dia longo demais, ele colocou aquela moeda na minha mão e disse, para dar sorte, senhora. Fica com ela. Eu ri, tentei devolver. Ele não aceitou. Então eu fiquei com ela. E ainda está comigo. Ele não. Essa é a parte que eu não costumo dizer em voz alta. Mesmo agora, 6 anos depois, ainda existe uma estrada, uma manhã, um veículo que deveria ter atravessado e não atravessou. 3 dos meus fuzileiros voltaram por causa de decisões tomadas em cerca de 90 segundos. O Dani não foi um deles. Eu revisei esses 90 segundos tantas vezes que já perdi a conta. E, de algum jeito, aprendi a conviver com quase tudo isso. Do tipo de paz que não é paz é só o que sobra quando não existe mais como mudar nada. A moeda é como eu carrego ele comigo. Todo dia, no bolso, encostada no peito, onde o metal depois iria pesar ainda mais. Então, quando a minha mãe dizia que o exército era vergonhoso, ela não estava falando de um emprego. Sem saber, ela estava falando do Dani. Daquela manhã. Do pior e mais importante dia da minha vida.
fechei a mão com força ao redor da moeda. E então olhei de novo para o celular. Li a captura de tela. E tudo mudou. A captura de tela era de um grupo de mensagens. O título era Logística do Casamento, e todo mundo estava lá. Minha mãe, meu pai, o ex, tias, primos todos, exceto eu. A tia Diane tinha me enviado sozinha, sem nenhuma mensagem junto. Do tipo de gesto que não precisa de explicação, só entrega e récua. Eu li uma vez e não consegui acreditar. Li de novo. Minha mãe tinha escrito naquela manhã uma sequência de mensagens que eu ainda consigo repetir palavra por palavra na cabeça. Por favor, certifiquem-se de que ninguém incentive a Tori a usar o uniforme. Os Whitfield são extremamente refinados e isso seria vergonhoso. Sentem ela na mesa 9, mais ao fundo, longe da mesa principal. E então a linha que ficou ali, exposta no grupo da família inteira, menos eu. O exército é constrangedor e eu não vou deixar ela transformar o casamento do ex em um desfile. Embaixo, pequenas reações. Polegares para cima. Um primo respondeu, kkk concordo. O ex respondeu só uma palavra, ok. Meu pai não respondeu nada. Eu fiquei sentada na beira da cama do meu quarto de infância, ainda com o vestido azul emprestado no corpo, lendo aquilo pela terceira vez. O estranho é que eu não chorei. Não tremi. Eu só fiquei imóvel. Do tipo de silêncio que aparece quando o cérebro entende que qualquer reação impulsiva pode piorar tudo. Existe um tipo de calma que não é paz. É só um instante antes de uma decisão. Coloquei o celular na cama, com a tela virada para cima, as palavras da minha mãe ainda acesas ali, mesa 9, fundo, desfile. Li tudo de novo. 1, 2, 3 vezes. Depois deixei o celular cair de leve no colchão, como se fosse algo que pudesse explodir. E fiquei ali no silêncio, finalmente entendendo, sem nenhuma distorção, qual sempre tinha sido o meu lugar naquela família. Quero ser honesta sobre o que eu senti, porque não foi raiva. As pessoas esperam raiva. Raiva seria mais simples. O que veio foi clareza. Fria. Limpa. Quase assustadora. Como sair de um ambiente fechado e respirar ar gelado pela primeira vez. Durante 10 anos, eu tinha contado uma história para mim mesma. A história de que minha família não me entendia, mas que, no fundo, me amava. Que aquilo era só o jeito da minha mãe. Que um dia tudo ia mudar. Essa história morreu naquela colcha de cama. Eles me entendiam perfeitamente. Eles tinham escolhido. Peguei o celular de novo e li o grupo mais uma vez, devagar. E foi aí que eu vi. Os horários. Minha mãe enviou a mensagem às 11h40. O celular do meu pai mostrou-a visualizado às 11h42. Ele viu. Leu. O exército é constrangedor. 2 minutos depois de ser escrito, na manhã do casamento do próprio filho, falando da própria filha. E ele não disse absolutamente nada. Nenhuma palavra. O silêncio dele virou uma resposta por si só e eu tinha convivido com ela a vida inteira sem nunca ter aprendido a ler direito. Meu pai não era o homem quieto e neutro que eu tinha imaginado por tanto tempo. Ele era um homem que assistia a minha existência ser diminuída ano após ano e escolhia conforto. Sempre conforto. E isso doeu de um jeito diferente. Porque a crueldade da minha mãe, pelo menos, tinha custo. Tinha medo por trás. Alguma coisa ela estava tentando evitar. O dele não. O dele não custava nada. Ele só precisava ficar em silêncio. E ele era muito bom nisso. Eu me levantei. Tirei o vestido azul. Pendurei de volta na cadeira e alisei o tecido com a mão, quase com cuidado demais, como se estivesse me despedindo de uma versão antiga de mim mesma. Eu não estava com raiva. Eu só tinha parado. Parado de desaparecer. A única pergunta que ficou era, como isso ia continuar daqui para frente? Naquela tarde, fui mais cedo até o local da cerimônia. Eu precisava de ar e de alguma coisa para ocupar a cabeça. A recepção seria no salão de um clube histórico que os Whitfield usavam há gerações.
Fiquei andando pelo espaço enquanto a equipe montava tudo, só para me ancorar no lugar, do mesmo jeito que eu sempre fazia antes de qualquer missão, observando, entendendo o terreno, absorvendo o ambiente. E comecei a reparar em coisas que antes tinham passado batido. Uma pequena placa de bronze perto da entrada, dedicada a um fundo de bolsas em memória de alguém. No corredor, uma vitrine com fotos antigas e mais de uma delas mostrava homens em uniforme militar. Foi quando a Sloan me encontrou. Ela estava linda daquele jeito meio bagunçado de quem está em modo ensaio, andando rápido entre uma coisa e outra. Mesmo assim, parou quando me viu e me puxou para acompanhar ela em uma volta lenta pelo salão. No meio do caminho, ela apontou com naturalidade para uma das fotos na parede. Aquele é meu avô, ela disse, como se fosse a coisa mais comum do mundo. Serviu no exército. Ele é a razão de essa família ser do jeito que é. Ela falou aquilo sem nenhuma pausa, como se todo mundo já soubesse. E foi embora quase no mesmo instante, chamada por alguém perguntando de cadeiras. Eu fiquei parada na frente da foto. Um homem mais velho, jovem ali na imagem, usando um uniforme que eu reconhecia com o corpo inteiro antes mesmo da mente acompanhar. A razão de essa família ser do jeito que é. Alguma coisa virou dentro de mim, lenta, silenciosa. Mas eu estava tão cheia da minha própria decisão que não fui atrás desse pensamento. Só guardei. Eu faço isso demais nessa história, né? Percebo o que importa e sigo andando. Mas, para ser justa comigo mesma, eu tinha coisa demais na cabeça. Passei a tarde inteira decidindo parar de me esconder da minha família. O que eu não sabia era que a família com quem meu irmão ia se casar tinha passado gerações exatamente fazendo o contrário da minha, aprendendo a honrar aquilo que a minha tinha vergonha de mostrar. Na noite antes do casamento, eu finalmente escolhi. Espalhei o uniforme de gala sobre a cama, bem alinhado, e revisei cada detalhe. E quero deixar isso claro, não era sobre vingança. Eu não estava planejando estragar o dia de ninguém. Não ia fazer discurso, não ia criar cena, não ia falar uma palavra sequer sobre o grupo de mensagens. Eu só ia parar de ajudar eles a me esconderem. E isso faz diferença. A minha mãe tinha pedido que eu sumisse para o conforto de todo mundo. Eu fiz isso por 10 anos. Só que, dessa vez, eu ia aparecer como eu mesma. Fixar medalhas em ordem parece uma coisa simples até você estar com as mãos paradas por tempo demais em uma delas. Eu prendi cada condecoração com cuidado, uma por uma, cada uma ligada a uma data, a um nome, a um pedaço específico da minha vida. E quando cheguei em uma delas, minha mão simplesmente desacelerou, depois travou. Tive que soltar, respirar, pegar de novo. 2 vezes. Até conseguir alinhar direito. Minhas mãos não costumam tremer. Elas ficam firmes em quase qualquer situação. Naquele momento, não ficaram. Depois disso, fiquei sentada com o uniforme por um bom tempo, só olhando. E deixa eu falar uma coisa diretamente para você agora. Porque eu acho que alguns de vocês sabem exatamente onde eu estava naquele instante. Eu quase vesti o vestido azul. Quase. Quase me diminui de novo porque era o caminho que machucava menos gente. E esse tipo de escolha pesa mais do que parece. Se você já foi colocado na posição de esconder a melhor parte de quem você é só para manter a paz numa mesa de família, então você sabe exatamente o peso daquele cabide na minha mão. Fica comigo, porque o que aconteceu quando eu parei de me encolher de vez é a razão de eu estar contando isso. Se você já passou por algo parecido, comenta a cena aí embaixo. E fica até o final, porque o resto disso muda tudo. No dia do casamento, cheguei ao local antes da maioria dos convidados, com a capa de roupa pendurada no ombro. E tomei uma decisão que diz muito sobre como eu queria conduzir aquilo. Eu não fui de uniforme para a cerimônia. Troquei por roupas simples e me sentei num banco lá atrás da igreja, porque aquela cerimônia era do Wes e da Sloan, não minha. E eu não ia tirar nem um segundo de atenção deles no dia deles. Essa era a minha linha. Independentemente de tudo que eu sentia, meu irmão merecia o momento dele em paz. Então eu fiquei ali, no fundo, vendo meu irmão mais novo casar. E isso foi o que mais me pegou de surpresa, eu chorei. Lágrimas reais. Daquelas boas. Ele parecia assustado e feliz ao mesmo tempo. E a Sloan olhava para ele como se ele fosse a resposta para uma pergunta que ela esperou a vida inteira para fazer.
por alguns minutos, todo o resto deixou de existir. Eu não sou de pedra. Eu amo ele. Ainda amo. Mesmo depois do grupo de mensagens. Essa é a matemática cruel da família. Você pode saber exatamente o quanto alguém nunca lutou por você e ainda assim amar essa pessoa com tudo o que tem. E eu deixei isso existir. A cerimônia terminou. Os convidados começaram a se mover em direção ao salão da recepção, a uns 200 metros atravessando o gramado bem cuidado. As portas grandes foram abertas, o quarteto de cordas começou a tocar, e o ambiente foi enchendo de copos tilintando e vozes misturadas. 150 pessoas. O mundo dos Whitfield inteiro ali. E a minha família espalhada no meio, minha mãe já circulando como se fosse dona do espaço. Esperei até tudo estar cheio, quente, barulhento. Então fui até a sala lateral onde minha capa de roupas estava pendurada. Fechei a porta. Peguei o uniforme de gala. E vesti. Eu quase consegui. O casaco já estava no lugar, as medalhas alinhadas, e eu já estava com a mão na maçaneta quando a porta abriu. E minha mãe entrou. Ela viu o uniforme. E o rosto dela mudou completamente. O rosto dela perdeu a cor, depois ficou vermelho, depois assumiu algo muito próximo de pânico. O que você está fazendo? Ela disse baixo, rápido, já empurrando a porta para fechar atrás dela, como se precisasse garantir que ninguém lá fora ouvisse. Tori, a gente já conversou sobre isso. Eu disse, com calma, que tinha pensado bem e que ia usar meu uniforme no casamento do meu irmão. Que não ia criar cena nenhuma. Que ela podia confiar em mim. Ela não ouviu uma palavra. Chegou mais perto e a voz dela caiu naquele sussurro agressivo que eu conhecia desde criança, o mesmo tom que parecia atravessar as paredes da cozinha. O exército é vergonhoso, ela disse. E lá estava de novo. A frase. Sem filtro, sem suavização. Veste o vestido azul. Uma vez na vida, se mistura. Essas não são pessoas como a gente, ela continuou. E você não vai transformar o casamento do ex num desfile. As mãos dela tremiam de verdade. E, por baixo de tudo aquilo, eu vi a menina de 11 anos, aquela que teve os sapatos expostos na frente da sala de aula. Eu vi. Eu entendi. Por um segundo, senti por ela. E mesmo assim respondi. Não. Ela respirou curto, como se aquilo tivesse quebrado algo dentro dela. Não me envergonha lá dentro, ela sussurrou agora, e os olhos dela estavam úmidos. Era ao mesmo tempo pedido e ameaça. Eu olhei para minha mãe e disse a única coisa que ainda tinha sobrado em mim. Mãe, não sou eu que estou envergonhando essa família. Passei por ela. Abri a porta. E saí. Luz. Música. Movimento. Antes que qualquer uma das duas pudesse voltar atrás em qualquer palavra. Agora, preciso que você imagine a geometria disso, porque isso importa. O salão era enorme. Pé direito alto, janelas grandes, aquela luz dourada de fim de tarde entrando em ângulo. A mesa principal ficava no fundo. A pista de dança no centro. Os convidados espalhados em grupos, como sempre acontece antes de sentar. Eu entrei por uma porta lateral, perto do fundo. Isso significava que, para chegar ao meu lugar mesa 9, lá atrás, exatamente onde minha mãe tinha decidido me colocar, eu só precisava seguir pela parede. Sem atravessar o salão. Sem chamar atenção. Eu podia, até ali, continuar pequena. Mesmo de uniforme. Só encostada na lateral do mundo. E por um segundo eu fiz isso. Velhos hábitos. Comecei a caminhar pela parede em direção ao fundo, ao meu lugar. O lugar escolhido para mim. Quero deixar claro, eu não estava tentando ser vista. Eu tinha prometido ao meu irmão que não faria cena. E eu ia cumprir. Eu só ia sentar na mesa 9, em silêncio, completamente eu mesma, e deixar isso bastar. Sem discurso. Sem momento grandioso. Só uniforme, uma cadeira no fundo e uma moeda no bolso. Dei talvez uns 10 passos assim, encostada na parede. E foi aí que eu senti o ar da sala mudar. Você aprende a reconhecer isso. A queda sutil do som.
O jeito que o ambiente parece perder um grau de ruído quando a atenção de todo mundo se move ao mesmo tempo. Eu ainda não sabia o que era. Continuei andando, olhos à frente, em direção à mesa 9. E, do outro lado do salão, perto da mesa principal, um homem mais velho, de cabelo prateado e postura firme, pousou o copo devagar na mesa. E se levantou. Deixa eu desacelerar aqui, porque eu pulei um pedaço e você merece o quadro completo de quem entrou naquele salão. Alguns minutos antes, naquela sala lateral, antes da minha mãe invadir tudo, eu tinha ficado em frente ao espelho, me montando peça por peça. O casaco escuro, a gola alta e ajustada, as luvas brancas, as medalhas alinhadas em fileiras perfeitas incluindo aquela no lugar de honra. A estrela dourada com a pequena estrela prateada no centro, presa na faixa vermelha, branca e azul. O peso dela encostando no meu peito de um jeito que não era simbólico. Era físico. Eu enfiei a mão no bolso interno do casaco e encontrei a moeda do Dani, como sempre. Segurei ela por um segundo contra a palma da mão. Brennan, eu disse em voz baixa. Só uma vez. Do jeito que eu sempre faço. Depois guardei de novo, encostada no coração, atrás das medalhas. Onde sempre esteve. Olhei para mim mesma naquele espelho e não vi desfile. Não vi vergonha. Não vi ênfase. Eu vi uma fuzileira naval. Vi cada estrada, cada vigília, cada nome. Vi a verdade que aquele uniforme não consegue esconder, só expor. E pensei, em silêncio. É isso que eu sou. Não a filha na mesa 9. Não uma fase. Isso aqui. Então, quando eu atravessei aquele salão, não estava entrando para vencer nada. Eu estava entrando para parar de mentir. Porque existe uma diferença enorme entre vingança e simplesmente se recusar a desaparecer. E naquela tarde eu estava finalmente aprendendo a separar uma coisa da outra. Eu só queria sentar como eu mesma, pela primeira vez, no corpo e na história que realmente eram meus. O que eu não sabia era que aquela sala estava cheia de gente que reconheceria exatamente o que estava vendo. E eu estava prestes a descobrir. Cabeças não viram todas de uma vez. Isso nunca acontece assim. Primeiro uma pessoa olha. Depois a pessoa ao lado segue o olhar. E de repente isso se espalha, como um círculo na água. Foi o que aconteceu. Enquanto eu cruzava o fundo do salão de uniforme de gala, uma mulher no meio de uma frase parou no meio da fala. Um homem encostou de leve no braço da esposa e apontou com o queixo na minha direção. O quarteto de cordas continuou tocando, mas o som de vozes diminuiu um pouco. Não silêncio completo, só aquela mudança sutil, quando uma sala ainda não sabe o que está vendo, mas já sente que algo mudou. Eu mantive os olhos à frente. Passo firme. Ritmo constante. Do jeito que você aprende a andar quando não quer assustar ninguém. Encontrei minha mãe no meio da multidão sem querer. Ela estava perto do centro, no meio de uma risada com um grupo de convidados Whitfield. E eu vi a risada morrer no rosto dela no instante em que ela me viu. Ela travou. A mão subiu até a própria garganta. Do outro lado, meu pai virou para entender o que ela estava olhando e a expressão dele mudou de um jeito complexo demais para eu conseguir ler de longe. No lugar principal, o ex meio que se levantou da cadeira. Por um segundo, ninguém se moveu. Nem na minha direção, nem para longe de mim. O salão inteiro ficou preso naquele ponto exato em que tudo ainda pode desandar, constrangimento, cochicho, o pior medo da minha mãe, um desfile. E eu senti o velho medo subir mais uma vez. Aquela voz automática. Senta. Fica na parede. Vai pro seu lugar no fundo. Não complica. Eu quase obedeci. Quase mesmo. Mas antes que aquela voz dentro de mim vencesse, antes que minha mãe conseguisse recompor o rosto em algo aceitável para os convidados, o velho de cabelo prateado já tinha terminado de se levantar perto da mesa principal. E então, com uma voz que atravessou o salão inteiro firme, controlada, treinada para comandar, ele disse 5 palavras. Eu ainda não sabia o nome dele naquele momento. Eu só viria saber depois. Sargento Mor Frank Lovay, veterano, 30 anos de corpo de fuzileiros, convidado da família Whitfield e antigo amigo do avô de Sloan. Mas tudo isso só veio depois.
Naquele instante, o que existia era apenas um homem idoso do outro lado do salão, olhando diretamente para algo no meu peito, para uma das minhas condecorações, especificamente, mudando completamente de postura. Um segundo antes ele era só mais um convidado de casamento, relaxado, social. No segundo seguinte, estava em posição quase automática de atenção. O corpo alinhado. Os ombros firmes. O queixo no nível exato. E os olhos ficaram diferentes. Afiados. Cheios de algo que eu reconheci na hora, porque eu mesma já senti aquilo. Reconhecimento. Ele sabia exatamente o que aquela estrela prateada significava. Provavelmente tinha estado ao lado de quem recebeu uma. Talvez tenha carregado pessoas que nunca tiveram a chance de usar uma. Você não passa 30 anos nesse mundo sem aprender a reconhecer aquilo instantaneamente, mesmo do outro lado de um salão cheio de gente. O copo dele já estava na mesa. O guardanapo tinha caído no chão, e ele nem tinha percebido. E agora o salão inteiro parecia dividido, entre mim e aquele homem se levantando perto da mesa principal. O quarteto de cordas começou a falhar. Uma nota aqui, outra ali, até que foi silenciando aos poucos, instrumento por instrumento, até sobrar só um violino solitário que terminou de tocar e se perdeu no ar. E então o silêncio tomou conta. Minha mãe estava congelada no centro de tudo. Presa entre o casamento do filho dela e a filha que ela tinha tentado empurrar para o fundo do salão como se fosse detalhe inconveniente. O sargento Morolova respirou fundo e eu vi o peito dele subir como quem se prepara para dar uma ordem. E então ele falou a verdade que a minha própria família passou 10 anos se recusando a dizer em voz alta. Silver está in the room. 5 palavras. Uma voz feita para atravessar campo de parada. Firme. Clara. Absoluta. Silver está in the room. E então ele fez o que quebrou o silêncio de vez. Devagar, com precisão quase cerimonial, ele ergueu a mão direita e prestou continência. Um homem idoso de terno, num casamento, prestando honras a uma capitã que ele nunca tinha encontrado porque o metal no meu peito já tinha contado tudo o que ele precisava saber. As palavras caíram naquele salão como uma pedra em água parada. E eu vi os rostos mudarem. Um por um. Alguns entenderam primeiro e começaram a explicar com o olhar para os outros que ainda não tinham entendido. Estrela de prata. Não desfile. Não fase. Não vergonha. A terceira maior condecoração por bravura em combate que este país concede. E ela estava ali. A menos de 3 metros da porta dos fundos, exatamente onde minha mãe tinha tentado me esconder. Eu fiquei imóvel. Eu fui treinada para lidar com ameaça, com caos, com entrada de fogo. Mas não com aquilo. Aquele gesto de um estranho, no meio de um casamento, desfez algo dentro de mim que anos de silêncio da minha própria família tinham endurecido até virar pedra. Meus olhos arderam. Mas eu não deixei cair nada. Fiquei em posição de sentido do jeito certo, automático, treinado, e devolvi a continência dele. Rápida, precisa, exatamente como o Dani teria gostado. E então, naquele silêncio estranho, 150 pessoas presas na própria respiração, eu ouvi uma cadeira arrastar no chão à direita. Depois outra à esquerda. Depois uma terceira perto das janelas. Não foi o salão inteiro. Foram pessoas específicas. E quando eu olhei ao redor, entendi uma coisa que me atingiu devagar: eu não era a única naquela sala que sabia o preço daquela medalha. Eles começaram a se levantar um por um. E isso é algo que eu nunca vou esquecer. Um homem na mesa 4, talvez uns 60 anos, de terno escuro, empurrou a cadeira e ficou de pé, ombros alinhados, postura firme. Uma mulher perto da pista de dança levantou-se também. Vestido elegante, queixo erguido. E antes mesmo de eu ver qualquer detalhe, eu já tinha entendido pelo jeito que ela se sustentava. Um homem mais forte perto do bar colocou o copo na mesa e se levantou devagar, apoiando a mão, como quem carrega uma lembrança antiga no corpo. Um senhor mais velho. Um homem da minha idade. Uma mulher de cabelo grisalho preso com firmeza. Um depois do outro. Espalhados pelo salão inteiro, entre aqueles 150 convidados, como se fossem sementes que ninguém sabia que estavam ali. E eles continuaram levantando. Eu contei depois. Porque eu precisei. 12.
12 veteranos naquele salão. Convidados da família Whitfield. E todos eles ficaram de pé. Alguns prestaram continência. Outros apenas ficaram em posição de sentido, olhar fixo à frente. A versão civilizada de respeito que diz: eu vi. Eu entendo. Você não está sozinha aqui. O salão inteiro ficou em silêncio absoluto. Só o som de cadeiras sendo puxadas e pessoas se levantando. E então até isso parou. E não restou nada. 150 pessoas em silêncio total, enquanto eu ficava no centro daquele espaço, em uniforme de gala, mão na testa, deixando que eles honrassem aquilo que minha família tentou enterrar por 10 anos. E em algum lugar à esquerda, no coração congelado daquele salão lindo, eu ouvi minha mãe soltar um som baixo. Quase um engasgo. Como se finalmente tudo aquilo que ela mandou esconder tivesse caído inteiro sobre ela na frente de todo mundo que ela passou a vida tentando impressionar. Foi Gerald Whitfield que se mexeu primeiro. O pai da Sloan. O patriarca da família para quem minha mãe tinha performado o fim de semana inteiro. Aquelas pessoas refinadas em que, segundo ela, não eram do nosso tipo. Ele atravessou o salão em direção a mim pelo meio daquele silêncio. E não havia choque no rosto dele. Nem vergonha. Os olhos estavam marejados. Ele parou na minha frente e fez algo que eu jamais esperaria. Pegou minha mão enluvada com as duas mãos e segurou firme. Capitã Meyers, ele disse, alto o suficiente para todo o salão ouvir. É uma honra tê-la aqui. E então ele virou, ainda segurando minha mão. E contou para todos ali algo que eu tinha passado o fim de semana inteiro fingindo não ver. Meu pai, ele disse referindo-se ao avô da Sloan, o homem da foto em preto e branco a serviu 2 períodos no corpo. Voltou e construiu esta família com uma regra: nunca esquecer o que pessoas como a capitã aqui pagam para que o resto de nós possa estar de pé num salão como este. Ele fez um gesto leve em direção à placa de bronze perto da entrada, a fundação, a bolsa de estudos com o nome do velho. E então ficou claro que eu não tinha percebido antes: metade das pessoas em pé naquele salão, os 12 veteranos e outros mais estavam ali porque os Whitfield, há 3 gerações, vinham reunindo militares, homenageando em voz alta, mantendo isso como parte da própria identidade. A mesma família que a minha mãe tinha passado o fim de semana inteiro tentando impressionar. As pessoas que ela chamava de refinadas. As mesmas que ela dizia que ficariam envergonhadas com o uniforme. Na verdade, eram justamente as pessoas que mais provavelmente entenderiam exatamente quem eu era. Ela tinha lido aquele salão de forma completamente invertida. Tinha escondido justamente o único elemento que aquela família teria levantado da cadeira para saudar. E enquanto Gerald Whitfield falava, eu via a estratégia inteira da minha mãe desmoronar em tempo real, na frente do público para o qual ela tinha sido construída. Cada frase dele arrancava mais um tijolo da parede que ela passou a vida inteira tentando levantar. Por um segundo quase senti pena dela. Quase. E então ela abriu a boca. E qualquer resquício disso evaporou. Minha mãe encontrou a própria voz do jeito que sempre encontrava, tentando reescrever o que estava acontecendo. Ela atravessou o salão com as 2 mãos abertas, rosto já montado naquela expressão de orgulho ensaiado, e falou alto o suficiente para todos ouvirem. Nós estamos tão orgulhosos dela. Sempre tivemos tanto orgulho da nossa Tori. E segurou meu braço como se estivesse me apresentando ao mundo, como se me reivindicasse naquele instante diante dos Whitfield agora que o salão tinha decidido que eu era aceitável. Alguns convidados que não entendiam o que estava realmente acontecendo sorriram, aliviados, prontos para aceitar aquela versão mais confortável da história. Mas aquilo veio alto demais. Rápido demais. Soava como alguém tentando improvisar em cima de um colapso. E quando ela percebeu no meu rosto que eu não ia colaborar, que eu não ia sorrir e aceitar a nova versão dela sobre os últimos 10 anos. A expressão dela rachou. O orgulho azedou em outra coisa. Não faz isso, ela sussurrou. Só por mim? Não me envergonha na frente dessas pessoas. E ali estava. Mesmo ali. Mesmo depois de tudo. Mesmo cercada por gente que tinha se levantado por mim. O medo dela ainda era o mesmo, eu envergonhá-la. Eu não levantei a voz. Quero que isso fique claro. O salão inteiro estava me observando, e pela primeira vez na vida, eu estava completamente calma diante da minha mãe.
Você passou o fim de semana inteiro com medo de eu te envergonhar, eu disse baixo. E o silêncio levou aquilo mais longe do que qualquer grito levaria. Você me colocou lá no fundo. Chamou isso de desfile. E essas pessoas, as mesmas que você queria impressionar, acabaram de se levantar exatamente pelo que você dizia ser vergonhoso. Ela não respondeu. A boca dela se mexeu, mas nenhuma palavra saiu. Os olhos dispararam pelo salão, procurando apoio, os Whitfield, Gerald, os veteranos em pé, alguém que confirmasse que ela ainda estava certa. Mas não encontrou ninguém. Meu pai estava pálido. O ex continuava em pé na mesa principal, a mão cobrindo a boca. E o salão inteiro apenas esperava. Preso naquele silêncio que a minha mãe tinha criado e que agora não tinha mais controle nenhum. Virei as costas para minha mãe porque ela não era quem eu queria que recebesse as minhas últimas palavras naquele salão. Olhei para o sargento Morolovai ainda de pé e para os outros 11. Baixei a continência. E fiz um leve aceno de cabeça, na esperança de que aquilo carregasse tudo que eu não cabia em palavras. Então falei, simples. Direto. Sem discurso, sem nada exagerado. Obrigado, eu disse. Vocês não fazem ideia do que significa vocês terem ficado de pé. E então eu disse a única coisa que realmente importava. A única parte da minha história que minha família nunca teve curiosidade de ouvir. Eu não conquistei isso sozinha. Enfiei a mão de volta no casaco, atrás das medalhas, e tirei a moeda. A moeda do Dani, gasta, lisa, marcada por 6 anos passando entre meus dedos. Levantei ela um pouco, deixando a luz bater. Éramos 4 num veículo numa manhã, eu disse. 3 voltaram. 1 não. O salão inteiro ficou imóvel. Isso aqui pertence a quem não voltou. Minha voz não tremeu. O nome dele era Dani Brennan. Ele tinha 19 anos. Me deu isso na semana antes de tudo, para dar sorte. E me fez prometer que eu nunca ia parar de carregar. Engoli em seco. Então eu carrego todo dia. Fechei a mão em volta da moeda. O metal não é meu. Não de verdade. É dele. E dos outros nomes que vocês nunca vão saber. Olhei para eles de novo. Eu estou aqui porque eles não estão. Silêncio. Um silêncio tão pesado que eu conseguia ouvir meu próprio pulso. Guardei a moeda de volta sobre o peito. Eu não ataquei ninguém. Não falei do grupo de mensagens. Não falei da mesa no fundo. Não falei de 10 anos sendo escondida. Eu não precisei. A verdade já estava ali, de pé em 12 pessoas e numa continência antiga. E ela tinha feito todo o trabalho sozinha. Porque isso é o que minha mãe nunca entendeu sobre o uniforme e sobre mim. Ele nunca foi uma arma que eu escondia. Era só a verdade. E a verdade só precisava de uma coisa de mim. Parar de ajudar os outros a escondê-la. As pessoas começaram a se sentar devagar, como uma maré voltando ao lugar. A música recomeçou, suave, como se o salão lembrasse que ainda era um casamento. Mas antes que tudo voltasse a caber dentro de si mesmo. O ex desceu do palco. Meu irmão mais novo atravessou o salão inteiro na frente da esposa dele e da família dela. E parou na minha frente. Por um segundo, ele só me olhou. De verdade. Como se estivesse me vendo pela primeira vez, mesmo me conhecendo a vida inteira. Eu não sabia, ele disse, e a voz quebrou no meio. Eu nunca perguntei, Tori, eu nunca perguntei. Não havia performance ali. Não havia plateia para agradar. Os Whitfield já gostavam dele. Ele já tinha vencido aquele dia. Aquilo não era mais o meu irmão tentando encontrar palavras. Era ele no meio dos destroços de uma história em que acreditou a vida inteira e só percebeu que acreditava porque parar de acreditar teria cobrado um preço alto demais. Desculpa, ele disse. Sem enfeite. Sem explicação. Só isso. E no dia do próprio casamento, aquilo já foi mais do que eu esperava dele. Coloquei a mão no ombro dele, do jeito que eu fazia quando ele era pequeno e o mundo parecia grande demais. É o seu dia, eu falei. Vai dançar com a sua esposa. Me pergunta sobre isso amanhã. E eu falei sério sobre a última parte.
Amanhã. Porque, pela primeira vez, tinha uma diferença clara entre mim e eles. Eles passaram 10 anos sem perguntar nada. E pelo menos um deles tinha acabado de aprender a fazer isso. Ele assentiu, passou a mão no rosto, deu uma risada curta de si mesmo e voltou para Sloan, que nos observava com a mão apertada contra o peito, como se tivesse acabado de entender o tamanho de tudo aquilo. O mais pesado já tinha passado. Mas o acerto de contas ainda estava começando. Mais tarde, encontrei meu pai perto das janelas, longe da música. Ele parecia mais velho do que naquela manhã. Menor, de alguma forma. E segurava um envelope na mão. Amassado nas bordas, macio de tanto ser aberto, fechado e reaberto em segredo. Ele me estendeu. Eu guardei isso, disse. Eles mandaram. Ele estava falando da carta. A oficial. Aquela que o corpo envia à família quando algo como uma estrela de prata acontece, é que descreve, com linguagem cuidadosa, o que você fez e o que isso custou. Eu nem sabia que aquilo tinha chegado até eles. Eu devia ter dito alguma coisa, ele falou, a voz pesada. Todos esses anos eu li isso, guardei na gaveta e deixei sua mãe decidir quem você era. Eu tenho vergonha disso. Quero que você saiba que eu tenho vergonha. Olhei para ele. Para o envelope gasto de tanto ser escondido. E senti aquela velha vontade de aliviar, de facilitar. Tá tudo bem, pai. Mas eu não disse. Não está tudo bem, eu respondi, com calma. Mas eu fico feliz que você finalmente disse isso. Ele assentiu. Não discutiu. E pela primeira vez na minha vida, eu e meu pai estávamos dentro de uma coisa verdadeira juntos. Mesmo que essa verdade fosse ele ter falhado comigo. Não era perdão. Era um começo. Mais tarde naquela noite, minha mãe tentou mais uma vez. Perto do guarda-volumes, longe da festa, longe dos olhares. Ela já tinha tido tempo de reconstruir o rosto. Tori, ela disse, a gente precisa deixar isso para trás. Você já provou seu ponto. Não vamos deixar isso estragar a família. Ela falava como se o problema fosse a verdade e não os anos de silêncio. Eu não briguei. Eu já tinha parado de brigar com ela. Mãe, eu disse, eu não vou deixar nada para trás. E eu não estou estragando nada. Pausa. Eu só não vou mais me esconder. Se você me quiser na sua vida, eu disse, eu vou estar nela do mesmo jeito, de uniforme, com meu nome e a minha história, igual a qualquer outra pessoa. Mas eu não vou mais sentar no fundo. Essa é a condição. Aceita ou não? Ela não respondeu. E o silêncio, no caso dela, já era resposta suficiente. O resto veio depois não como explosão, mas como quase sempre acontece com consequências reais, de forma silenciosa. Gerald Whitfield me chamou para falar no jantar da fundação dele naquele outono. Eu aceitei. A Sloan começou a me ligar aos domingos só para conversar e, pela primeira vez, era de verdade. Os mesmos primos que, no almoço, tinham me reduzido a comentários soltos e julgamentos baratos, de repente ficaram muito interessados na minha carreira. E a posição social cuidadosamente construída da minha mãe junto aos Whitfield, aquilo que ela passou o fim de semana inteiro tentando proteger, nunca mais voltou ao que era antes. Porque o salão tinha visto. E certas coisas, depois que você vê, não dá para desver. A única lição que eu tirei daquele fim de semana estranho cabe em uma respiração só. As pessoas que realmente importam já entendem o que o uniforme significa. E era só a minha própria família que sentia vergonha dele. E essa vergonha nunca, em nenhum dia, foi um peso que eu tive que carregar. Essa é a minha história. Um uniforme. 12 pessoas que ficaram de pé. E se algum dia alguém pedir para você se diminuir só para manter a paz, usa isso como o seu sinal para parar. Compartilha com quem precisa ouvir isso. E a gente se vê no próximo.